O começo do aprofundamento. No vídeo anterior falamos do básico, mas eu sei que, assim como eu, você que tem o Espírito Santo dentro de você, você quer conhecer mais sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre Deus, sobre outras doutrinas que vão te fazer caminhar mais próximo de Deus. Afinal, esse é o maior desejo de cada um dos filhos de Deus. Então, tem algumas outras doutrinas que ainda são básicas. Embora não seja o básico do básico, ainda são básicas. Uma primeira doutrina é a doutrina das alianças. As alianças são muito importantes porque elas mostram o propósito maior de Deus de ter um povo para si. Se você quer fazer parte do povo de Deus, você tem que conhecer as alianças, porque é através das alianças que você vai fazer parte do povo de Deus. De todas as alianças, nós destacamos duas, a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança, vemos o acordo entre Deus e o ser humano de contraprestação. A bênção de Deus estaria condicionada à obediência do ser humano. Obedeceu? Bênção. Desobedeceu? Maldição. Quando ficou bem claro que o homem nunca conseguiria fazer a sua parte nessa aliança, por amor, Deus traz uma nova aliança, uma aliança baseada na graça. Na nova aliança, vemos o acordo entre Deus e o ser humano por graça, de forma incondicional. Nesta nova aliança, Deus vai fazer toda a obra, do começo ao fim, para que o ser humano possa ser salvo. Esta aliança ela é concretizada pela doutrina da regeneração, da fé e do arrependimento. Diz para mim se ela não é importante, se ela não é básica. Outra doutrina importante é a doutrina da ira de Deus. Essa doutrina, se as pessoas a conhecessem, muitas perguntas seriam respondidas logo de cara. Como, por exemplo, por que Deus está fazendo o que está fazendo? Por que o mundo está do jeito que está? Por que os ímpios estão se dando bem e os bonzinhos estão se dando mal? E tantos outros aparentes paradoxos seriam respondidos ou até destruídos se as pessoas conhecessem a doutrina da ira de Deus. De novo, as pessoas têm aquela percepção de que Deus é um vozinho, velhinho, fraco, cansado, que fica sentado esperando o netinho pedir alguma coisa, quando as pessoas esquecem que o mesmo Deus amoroso é um Deus justo, que aliás ele não seria amoroso se não fosse justo, e ele não seria justo se não fosse amoroso. Se você não entende o que eu estou falando, é justamente o porquê que nós precisamos nos aprofundar na doutrina da ira de Deus. Pior ainda, se você não conhecer a ira de Deus, você não vai entender o porquê você precisa de Jesus. Outra doutrina importante é a doutrina da propiciação. Que palavrão, pastor? O que significa isso? Propiciar significa apaziguar ou aplacar a ira de alguém. No caso aqui, a ira de Deus. Se você não sabe da doutrina da ira de Deus, você não vai entender a necessidade da doutrina da propiciação. Para ter ideia, no Antigo Testamento aspergia-se sangue de um animal inocente sobre a tampa da Arca da Aliança, que era chamada da tampa do propiciatório. No Novo Testamento, essa doutrina também existe, de uma forma mais clara e plena, através do sangue de Cristo derramado na cruz. Percebe por que é importante o sangue? Em especial o sangue de Cristo? E por fim, neste vídeo, vamos ver mais uma doutrina, que é a doutrina da reconciliação. Se existe um Deus irado com a humanidade e há uma forma de propiciação, é justamente para alcançar a reconciliação. O ser humano, por estar debaixo da ira de Deus, precisa se reconciliar com ele. E a reconciliação se dá única e exclusivamente através de Jesus. Percebe como essa doutrina é importante? Se as pessoas acham que está tudo bem com Deus, elas não vão entender que precisam se reconciliar com Ele. E adivinha de quem é o ministério de pregar a reconciliação para os seres humanos? Da igreja. E isso é fundamental, porque se o mundo não se reconcilia com Deus, através da pregação da palavra, através do Evangelho de Cristo, a expectativa natural é de mais ira da parte de Deus. Bastante coisa? Tem mais. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.